nossa aula, nosso tema, que é obsessão. A leitura realizada teve muito um propósito da gente refletir de como somos nós na vida, como somos nós com o outro, quais são as nossas relações, como a gente se põe no mundo, como a gente sente, como a gente vive, né? Como a gente contracena com as pessoas que estão conosco, e principalmente como lidamos com as nossas emoções. Então, a aula, né, o nosso encontro de hoje, ele tem muito isso. O que, de fato, é obsessão? Existe, de fato, obsessor? Quem são essas pessoas? São pessoas, não são? O que leva as pessoas a se relacionarem, às vezes, de uma forma nociva? Então, para a gente pensar nesse cenário todo que eu estou trazendo aqui, que a gente vai trazer, vai discutir, vai conversar, mas que a gente se coloque muito neste lugar, que é o lugar do outro. Então, eu começo com uma frase que eu ouvi aqui quando eu era aluna do básico, e que o facilitador daquele dia, que vinha dar aula de obsessão, chegou aqui, eu estava sentada, eu sempre fui uma aluna muito CDF, né? Então, eu ficava aqui sentadinha na frente, como dizem os meus professores, dizendo que era um olho de pires, né? Eu ficava assim, né? Tentando absorver pelo olhar tudo aquilo que estava sendo dito. E ele chegou aqui, né? O salão cheio, que naquela época a gente chegava a ter assim, 250 alunos no salão, né? No básico. A minha turma foi bastante grande. E ele chegou aqui. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não existe obsessor. Aí foi aquela polvorosa, né? Não sei quantos espíritos, não sei quantos anos. Como que não tem obsessor? Aqui tem sessão de desobsessão, né? A gente faz todo um trabalho espiritual aqui. Como você diz que não tem obsessão? Está aí os processos. Ele disse, não existe obsessores. Existem pessoas na condição de obsediar alguém e pessoas na condição de serem obsediados. Então, foi um grande convite naquele dia que eu mudasse o meu olhar, o olhar de muitas pessoas aqui, de que, de fato, são essas pessoas que nós chamamos, né, estigmatizamos de obsessores, porque vimos as nossas vidas serem prejudicadas, sermos influenciados de uma forma, né, não muito positiva. E quem são, de fato, essas pessoas? A gente já viu aqui aula de espírito, mundo espiritual. Gente, quem é que está lá no mundo espiritual agora? Quem são? Quem está no mundo espiritual agora, nesse momento? Espíritos. Pessoas como nós, né? Que viveram aqui, tiveram as suas experiências, e em um dado momento vamos retornar, vamos viver aí agora uma outra experiência, numa outra dimensão que me pertence. Mas são pessoas que desencarnaram com seus medos, com suas angústias, com suas frustrações, com seus amores, com suas conquistas, com suas alegrias, e de tudo o que nos torna o que nós somos, seres humanos, nesse processo de busca de autoconhecimento, de busca de entendermos a nossa verdadeira origem, de entendermos para onde vamos, qual o nosso propósito, trabalhar nossas emoções, aqui, viver a nossa experiência aqui. Mas quem desencarnou são pessoas como nós. Então, antes de começar a falar de obsessores, aí eu boto uma aspa, vamos pensar como é o nosso mundo hoje. Nós vivendo aqui, nós aqui enquanto encarnados, como são as pessoas, como são os grupos, como somos diferentes, como estamos em momentos diferentes, com sentimentos diferentes, relações diferentes. É tudo isso que vai voltar. Então, aqui mesmo nós criamos as nossas mazelas, aqui mesmo nós conquistamos, aqui mesmo resolvemos, às vezes, as nossas questões ou não. Aqui, muitas vezes, a gente carrega no coração muito ódio, muita raiva, né? Pensamentos que, às vezes, né, não muito elevados, mas que faz parte de nós. Então, tudo faz parte do humano. Amar extremamente, odiar em algum momento,
né? Desejar conquistas, sucesso, né? Desejar o amor, desejar quem se ame. Tudo faz parte do humano, da nossa vida. E faz parte do nosso crescimento. Então, o grande convite que eu faço para vocês hoje é, nessa aula, olhar a aula de obsessão não como um fardo que todo mundo carrega, que é algo que alguém faz, né, em função de prejudicar única e exclusiva a nós, mas se entender como ser humano, pessoas em que, em algum momento na minha vida, de tantas encarnações, eu posso ter sido obsessor de alguém. Eu podia estar obsediando alguém, como também ser obsediado, porque faz parte do humano. Nós fazemos isso encarnados. Se a gente analisar, nós temos essas relações obsessivas aqui enquanto encarnados, em várias situações da vida. Familiar, profissional, amorosa. Não é verdade? Então, vamos abrir este olhar hoje, que é o olhar do Espírito, entendendo que nós vamos falar sobre pessoas. Vai estar o nome lá, obsessor, porque, né, vamos dar esse nomezinho para facilitar de quem a gente está falando, mas entendendo que são pessoas, tá certo? Pronto. Dito isso, vamos lembrando, gente, por favor, o microfone, né, a gente gosta de lembrar. Lembrando que a Tânia aqui vai responder tudo o que for possível responder. O que eu não souber também, eu vou dizer que eu não sei tudo. E que, se eu perceber que tiver, eu sempre faço esse combinado no início, tiver saindo muito do conteúdo, eu vou dar uma puxada, porque já é um tema muito interessante, é um tema muito importante, então já gera, né, discussão. Se a gente ainda for ampliar para outros temas que vão ver mais à frente, a gente não consegue dar conta, tá certo? Tá bom? Então, eu vou iniciar. Perguntando para vocês, o que é obsessão? O que você entende, assim, na real mesmo, hoje, no início dessa aula? Qual é o seu entendimento de obsessão? O que é uma obsessão? Aqui, o microfone. Um assédio. Um assédio que provoca um desequilíbrio no campo vibracional daquela... Do outro ser, né? Certo. Que pode ser de encarnado para encarnado. Isso. Um assédio que provoca um desequilíbrio nesse campo vibracional, nessa relação, nessa... Certo. Então, tá. Rita falou aí no assédio. O que mais? Lá, ó, gente. Boa noite. Boa noite. Eu entendo que é uma influência de um espírito ou mais. Tá, eu estou ouvindo. É a influência de um espírito ou mais em uma criatura. Certo. E essa influência se dá se a criatura estiver na mesma sintonia muito bem. do obsessor. Gostei das aspas, viu? Que mais? Quem mais? Ninguém mais tem ideia do que é aqui? Eu fico pensando, a obsessão é alguém, não é, que está muito fixado intensamente no outro. Então, eu penso que pode ser alguém que também, não é, tem vínculos assim de carinho, de amor, mas que, como na vida, né, uma vez encarnado, quando desencarna, fica ainda ali, não é, e obcecado por aquela pessoa. Então, no final das contas, também não faz bem, não é? Sim. Então, mas eu acho que assim, é uma direção de sentimentos e de, né,
direcionada a uma pessoa que vai levar um desequilíbrio. Certo. Presa numa ideia fixa naquela pessoa, né? Naquela situação. Certo? Alguém mais gostaria de falar? Não? Vamos seguir aqui. É tudo isso também. É tudo isso que foi dito, né? Então, vamos falar aqui primeiro do objetivo geral da nossa aula, para a gente dar continuidade na discussão. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. E aí, mais uma vez, eu convido o tempo inteiro, no momento que a gente estiver discutindo isso, que vocês se lembrem da vida, a nossa vida aqui encarnado também. Né? Como estes processos estão presentes também aqui na nossa vida. Específicos, estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. E aí vem aquela coisa assim, mas toda obsessão inicia pensando em prejudicar o outro? Será que toda pessoa que se aproxima, que acaba influenciando de forma negativa, ela pensou em fazer isso? Né? Nem todo processo obsessivo inicia de uma forma na intenção de prejudicar, mas ela vai se tornar prejudicial e a gente vai ver por que isso lá na frente, tá bom? Mesmo que ela venha em nome do amor. Definir os principais tipos de obsessão, então a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma, e definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. Afinal, por que somos obsediados? Por que somos... por que sofremos essas fixações, estes assédios, esse desejo de prejudicar? Por que isso acontece comigo? Qual é o motivo que leva a essas relações, muitas vezes, tão nocivas? E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. A gente vai falar aí um pouco de cada coisa. Pergunta. A pergunta 459 lá do Livro dos Espíritos diz, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Influem, né? Influem. Tanto os espíritozinhos encarnadinhos do nosso lado, como também as amizades, as companhiazinhas que nós elegemos, né? Que estamos desencarnadas. Então, nós somos influenciados. O nosso comportamento é influenciado, sim, pelo outro, né? Mesmo aqui encarnados, né? E a resposta, sim, a sua influência é maior do que supondes, porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Quantas vezes, né, nós estamos com certos comportamentos, tomando determinadas atitudes, e, quando a gente vai ver, tem muito mais da influência do outro que nós mesmos. Né? E aí a gente para, poxa, de fato, será que essa sou eu? Será que isso realmente é o meu desejo? É isso que eu quero? Será que eu não poderia ter feito de forma diferente? Né? Então, sim, é fonte. Agora eu vou perguntar para vocês. Obsessão e influência espiritual. Toda obsessão é uma influência espiritual? É. É ou não é? Quem concorda? Levanta a mão aí. Vamos fazer que nem na escola. E agora, toda influência espiritual é uma obsessão? Não, né? Nós temos boas influências espirituais. É só imaginar, a gente não vai imaginar que no mundo desencarnado só tem gente querendo prejudicar a gente. Nós temos muitas pessoas que são amigos, que fazem parte da nossa família espiritual. A gente tem todo, né, um contexto muito amistoso, e talvez muito mais amistoso do que não. Mas a gente se fixa mais, sempre a gente tem essa tendência de sempre fixar naquilo que é pior, né? Mas nem toda influência espiritual é obsessiva. Influência, o que é? É a ação sutil, boa ou má, né, de um espírito sobre outro, e tem caráter eventual, sem uma intenção ruim. Às vezes, a influência ocorre, a conexão ocorre, né, entre encarnados e desencarnados, mas sem necessariamente iniciar com uma intenção ruim. Né? Ela pode iniciar, sim, com uma intenção ruim, pode iniciar com uma intenção boa e acabar sendo prejudicial, e pode ser algo muito bom que está influenciando. Quantas pessoas são inspiradas, né,
em todas as áreas, na arte, na ciência, na tecnologia, né, em tantos outros, né, na poesia. E a obsessão é a ação persistente de caráter contínuo que um espírito exerce sobre outro e é sempre negativa. Embora ela não seja, não inicie muitas vezes com uma forma de prejudicar, ela se torna prejudicial. Porque o que é um processo obsessivo? É uma pessoa querendo incutir as suas ideias, sua forma de ser, sua forma de pensar, querendo que aquela pessoa haja em prol daquilo que ela acredita, daquilo que é interesse, daquilo que ele quer, seja prejudicando ou não. Então, desse ponto de vista, é um processo obsessivo. Então, a gente ainda brinca aqui. Os pais são excelentes obsessores, né? Um Beto que não ouça ali, né, filho? Ali quietinho, né? Quantas vezes, né, os pais querem dirigir a vida dos filhos? Isso eles não fazem porque querem prejudicar. Muito pelo contrário, a intenção é o quê? Que ele consiga sofrer menos, que você possa ajudar o máximo que quiser, e muitas vezes você prejudica a caminhada do espírito que tem seu projeto, que tem suas ideias, que tem suas vontades, e que muitas vezes não tem nada a ver com a profissão do pai, com a forma do pai ser, porque ele vai criar as suas asas, né? Tem o seu objetivo, tem o seu propósito na sua encarnação. Certo? Então, para a gente pensar aí que essas influências elas podem vir a ser muito prejudicial, mesmo nascendo do amor, mesmo nascendo de uma boa intenção. Porque tudo aquilo que tolhe, que impede que o outro caminhe, cresça e tenha o direito de escolha, não deixa de ser, né, uma obsessão, um processo obsessivo, né, de influência. Pronto. Ficou claro aí? Pronto. Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideias. Então, os processos obsessivos, muitas vezes, eles iniciam de forma muito sutil e imperceptível. Chega de uma forma, ideia muito leve, um sentimento que é plantado. Isso vai acontecendo de uma forma lenta e gradativa, que a gente não percebe. E tem um fator muito importante, tem fatores importantes muito. E como eu posso, Tânia, perceber esses processos obsessivos? Como é que será que eu consigo perceber se ele é sutil? Alguém tem uma ideia? O que eu precisaria para conseguir reconhecer isso? Teve uma diquinha aí na leitura inicial, viu? Como eu sei aquilo que não é meu? Autoconhecimento. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu entendo quem eu sou, quanto mais eu tento mergulhar nas minhas questões, entender o meu padrão, não que eu vou saber conhecer profundamente tudo, mas entender qual é a minha forma mais habitual de agir, de pensar, de sentir, tudo aquilo que difere muito disso é algo a ser observado, né? Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem sou, mais possibilidade eu tenho de identificar aquilo que não me pertence. Então, a obsessão é a ação persistente de um espírito mau que exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu trago uma citação que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, pensando naquilo agora que a gente falou lá no início, de não estigmatizar exatamente que é um espírito mau necessariamente. Né? Eu trouxe exatamente como está lá no Evangelho, que eu não vou, né? A gente não vai alterar isso. Mas pensando hoje o que a gente entende do mundo espiritual, né? Das nossas convicções, de entender que todos somos espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, né? De entender que são pessoas que estão em processos lá diferentes,
né, no seu momento diferente, e vai aparecer caracteres diversos, porque somos diversos. Somos pessoas muito diferentes, com formas de pensar diferentes, formas de agir diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. Então, não é possível, né, que a ação seja igual. Cada um, né, vai trazer, né, essas conexões, essa forma de agir com o outro de maneira diferente, certo? Ou a Adenauer Novaes nos traz que a influência de um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo desejando prejudicá-lo. Isso está no livro aí que ele escreveu, né, há um tempinho atrás, né? Essa é a edição de 2017, mas esse livro já tem um tempinho. E ele diz que hoje mesmo, ele mantém sempre o que ele coloca ali, ele não atualiza, ele não muda o que ele escreveu atrás, porque existe uma evolução. Mas, com certeza, hoje não é um mal querendo exatamente prejudicá-lo, mas vai se tornar prejudicial se esse processo for, de fato, né, algo constante, permanente, insistente, né, buscando direcionar essa pessoa, seja lá a forma que for. Certo? Oi. Deixa eu aproveitar uma aguinha aqui. Então, tudo que acontecer com a gente de ruim, você se encontra num processo de obsessão, você está sendo obsidiado? Eu vou te fazer a pergunta, o que você acha? Você acha que tudo que você faz na vida, pensa, tem uma relação com o outro? Nada pode ser seu, não? Tudo que acontece ruim na minha vida foi por conta do outro? Essa é a pergunta, assim, não precisa nem responder, vamos pensar, porque a aula vai desenvolver aí. Será que tudo que acontece na minha vida é culpa do obsessor? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? E eu? Quer dizer que eu sou um fantoche na vida, né? Eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu não tenho nada, porque o outro vai me manipular a vida inteira. Então, o que a gente precisa perguntar, e a grande pergunta é por que eu desenvolvo esses processos obsessivos? O que em mim traz essas situações? Por que eu estou aqui? Por que eu me coloco aqui? É a grande pergunta. A gente vai desenvolver aí, e a gente vai voltar aí de novo para essa questão. Certo? Oi. Boa noite. Diga, Raimundo. Trazendo um pouco o que a colega trouxe aí, eu posso refletir que o livre-arbítrio ele tem influência da obsessão ou o livre-arbítrio tem influência na obsessão? A obsessão tem influência no livre-arbítrio ou o livre-arbítrio tem influência na obsessão? Ou não posso pensar nisso? Perguntinha, viu? Não sei se o livre-arbítrio vai interferir. Eu acho que, assim, tudo são escolhas nossas, sabe, Raimundo? Tudo acaba. Mesmo quando você está sendo influenciado, ainda é uma escolha sua, fazer ou não. Sempre é uma escolha sua. Nunca do outro. Sempre tem a ver com você. Essa é a minha percepção hoje. Então, antes de achar que, assim, eu fiz isso porque o meu livre-arbítrio eu não soube usar porque eu fui influenciado, é delegar ao outro a força sobre a minha vida. É entregar a minha vida, a minha encarnação, na mão do outro para decidir o que quer. E eu não acho que nós sejamos tão frágeis assim, sabe? Diga. Boa noite. Boa noite. Não sei se vou conseguir me expressar. Não, vamos tentar. Fale, que a gente... Vamos lá. Eu estou com essa dúvida e vou trazer a vida do médium José Arigó. Sim. Que desde muito novo ele despertou, né? A mediunidade dele era muito forte. Só que por um certo tempo ele negou essa mediunidade. E ela não cessou. O médico, o alemão, que agora eu não lembrei o nome dele. Fritz foi atrás dele até ele aceitar. Então, isso seria um tipo de obsessão, no caso? Poxa, você botou numa situação difícil agora com o doutor Fritz, viu? Chama ele de obsessor. Complicado, doutor, por favor, né? Diz que ele está voltando por aí, vamos lá. Eu acho que Zé Arigó ele tinha uma missão muito forte.
E foi muito difícil para ele, dentro da simplicidade dele, entender isso, né? Quem vê o filme acompanha todo aquele dilema, né? Entre o desejo de ser dito ao normal, né? Ser uma pessoa normal e ter todo aquele potencial de cura, tudo, né? E isso desestabilizou muito ele, né? Mas, não sei, eu não consideraria aquilo um processo obsessivo do espírito, não. Eu acho que foi o chamado dele mesmo para ele, para o trabalho dele. Não foi fácil, né? Porque não são médiuns que vêm assim para uma simples comunicação. Eles vêm com algo, né? E numa época, principalmente, muito difícil. Né? Hoje seria uma outra realidade. Né? São os médiuns de cura que fazem, né, como ele, assim, teria uma outra conotação, um outro entendimento. Eu acho que todo o contexto social, tudo que acho que foi o que mais promoveu o sofrimento dele foi isso, né? Esse entre o desejo de ser uma pessoa normal, ter a vidinha normal com a família e tudo, e essa missão que ele trazia, né? Que ele foi assim um médium de muita expressão e que de uma certa forma ajudou a difundir muito, né? Esse trabalho espiritual de ver, entender, pare um pouquinho, o cara está fazendo cura aí, sem anestesia, está fazendo tudo o que ele faz, tem algo por trás disso, né? Então, acho que ele tinha uma missão muito maior, né? Mas não vamos chamar o Dr. Fritz de obsessor, não, porque a gente não sabe, né? Nunca sabe, né? Brincadeiras à parte. Alguma outra pergunta? Então, vamos seguindo aí. Então, fazendo a gente conversando um pouquinho, eu posso dizer que todos nós podemos sofrer um processo obsessivo? Sim, por quê? Por quê? Uma boa pergunta. Por que todos nós podemos sofrer processos obsessivos? Espera aí, Rita. Cadê o microfone, Rita? Por favor. Esqueci de novo. Vá. Porque todos nós temos uma sombra dentro de nós, um aspecto negativo. Em algum momento, a gente vai baixar um pouco esse padrão vibracional e vai entrar em sintonia com com uma outra pessoa que está em outra dimensão, ou na mesma dimensão da gente. Ou da mesma, exatamente. Ou a gente vai obsediar alguém, ou a gente vai ser obsediado em algum momento. Resumindo, o que a Rita quer dizer, de uma forma muito bacana que ela falou, né, já bem, né, é que nós temos tudo isso dentro de nós. Nós temos amor, nós temos raiva, a gente tem inveja, a gente tem tudo. Tudo. Se a gente for parar para pensar na nossa vida, e eu acho que eu já falei isso na aula de espírito, desde enquanto princípio espiritual, que encarnou a primeira vez como um homem primitivo, que vem trabalhando distinto a tudo, nós já fizemos de tudo na vida. A gente já roubou, a gente já matou, a gente já traiu, a gente já fez barbáries e barbáries, porque era a vida nossa. Não porque nós éramos ruins, nós éramos ignorantes e era a nossa vida. A gente estava nesse processo. Então, tudo isso está aqui armazenado, não se perde. E virou e mexeu, tal baixar o padrão vibracional, é justamente, às vezes, a gente é tomado por sentimentos, por desejos, por situações que nos sintonizam com pessoas que estão, vamos dizer assim, né, como o povo fala, na mesma vibe, né, na mesma vibração. Então, isso abre, nós abrimos as portas para os processos obsessivos a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que nós somos, ou que vivenciamos em determinado momento. Então, a gente atrai as companhias, os amiguinhos, que estão de acordo comigo. A gente não faz isso aqui, gente. A gente não se junta por amizade, por afinidade, né, por termos a mesma vibe, a gente faz isso aqui. E os desencarnados conosco também fazem a mesma coisa. Eles vão juntinho de quem tem a mesma vibe, que tem algo em comum com eles. E isso origina vários processos obsessivos nas mais diversas esferas. Pode falar. Essa pergunta aí traz muitas dúvidas. Porque vamos aqui, né, os encarnados. Tem muitas pessoas que não gostam da gente, que a gente não tem a menor ideia, não é? Que pensa mal, né, da gente, a gente Sim. não tem conhecimento e, consequentemente, a gente não está conectado, né? Sim. Com essa questão.
Aí a pergunta é, mesmo a pessoa não estando, né, conectada, existe o poder do obsessor fazer com que essa pessoa entre nessa sintonia? Entendeu a minha pergunta? Se você não tiver o mesmo padrão vibracional, ele não consegue. Ele não vai conseguir, a gente vai ver aí. Tá? Mesmo que ele tente, se você não entrar nisso, se não fizer parte de você, não estiver em você, ele não consegue. Sempre ele vai conseguir, porque ele vai buscar em nós algo para potencializar aquilo que já existe. Ele não coloca, o obsessor não coloca nada dentro da gente. Ele não coloca nada, ele potencializa aquilo que você, esse campo, aquilo que você já tem. Então, quando eu me abro para esses sentimentos, para essas vibrações, eu possibilito ao outro que ele chegue até mim. É igual aquela pessoa que chega para você sutilmente e lhe coloca uma ideia. Você não estava nem pensando naquilo. Mas olha que ele falou uma coisa interessante. E aquilo fica reverberando em você. No outro dia, a pessoa vai e coloca mais uma ideia. Né? É desta forma. Se você não compactuar com aquilo, você não vai nem ouvir o resto. Você vai cortar ali e vai dizer assim, não, isso não serve para mim. Não é assim? A gente não faz isso aqui. Tem coisas que alguém pode lhe propor que pode ser um absurdo. Né? Alguns de nós, inclusive, já devem ter passado por alguma situação de ter propostas assim, mirabolantes e que ferem completamente aquilo que você é. E a gente corta. Então, é mais ou menos nessa... Oi. É mais ou menos assim. Essa questão da frequência vibracional, não necessariamente eu estou conectado com aquela pessoa X. Sim, pessoa não é com a pessoa, e sim com o sentimento. Mas sobre eu aquela... posso ter uma emoção, como a colega colocou, a gente baixa a guarda, e aí a gente vai entrar na frequência vibracional, não necessariamente na frequência de A, de B ou de C, mas A, B ou C me pegar numa frequência baixa e aí ela vai se conectar comigo, independente de eu saber quem é ela ou de onde ela vem, ou Sim. Não preciso estar conectada. Mas a gente não está falando de conexão. Não, mas não é conexão mas com acho que ela pessoa. falou, se é alguém que não gosta de mim, eu nem sei quem é, então eu não estou vibrando na frequência da pessoa. Não estou naquele mesmo sentimento, Mas, naquela assim, emoção, não é naquele alguém, pensamento. mas a frequência, o sentimento que a Sim. pessoa emana, que eu posso captar ou não, independente de saber quem é a pessoa. Porque o padrão vibracional não tem a ver com a pessoa, e sim com o que ela emana, de sentimento, de pensamento. Então, é isso que a gente é isso que ele capta em nós, né, e nós nele. Então, perfeito, muito bom. Oi. Outra coisa que eu queria saber, às vezes lhe ocorre um pensamento ruim. Aparece na sua cabeça. Fulano é isso. Sim. Aí você fica assim, meu Deus, eu não quero estar pensando assim. Meu Deus, eu não quero estar pensando assim. Tira esse pensamento da minha cabeça. Tira esse pensamento da minha cabeça. Aí você termina se afastando. Mas, nesse momento que o pensamento chegou e que você detém a ficar refletindo sobre ele, isso significa que há alguma interferência espiritual? Pode ser ou não. Pode ser algo perfeitamente só seu. Como pode ser uma influência. E a influência é interessante. Você começa com um pensamento, às vezes, muito sutil. Aí eu digo assim, um dia alguém faz algo que você julga que não é bom para você, e vem aquele pensamento, poxa, vou pegar a Rita ali que eu conheço. Rita não foi bacana comigo. Poxa, ela poderia não ter feito isso. Eu não paro para pensar aonde eu tive a participação daquilo que Rita me falou e me fez. Né? Eu já vou lá dizendo lá, ok, Rita. Aí no outro dia eu acordo e disse, poxa, Rita foi muito ruim comigo. Rita, aí já começa o pensamento daquela asa. Aí você abre um campo aí para vibrações de pessoas influenciando muito grande. E que podem estar te influenciando, potencializando, mas é algo que já foi, que ela pescou ali dentro de você. Já existiu aquele sentimento de se, poxa, mas Rita não foi legal comigo. Eu comecei com este pensamento. E isso foi se ampliando. Então, pode iniciar sem ser um processo obsessivo e pode se tornar depois sendo influenciado. Pode sim. Viu? Tudo bem.
Até o ponto de eu chegar a querer torcer o pescoço de Rita no final do dia, né? Eu não vou fazer isso, porque ela é minha médica, viu, gente? Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso nesse momento. Eu não estou conseguindo aqui o passador de slide, viu, Rodrigo? Aconteceu alguma coisa aqui. Talvez tenha que trocar. Então, resumindo, dá um toquezinho aí só para mim, enquanto eu acho que vai ter que trocar o passador. Todos nós podemos ser obsediados, sim, porque nós temos todos esses sentimentos aí dentro de nós, tá certo? Sim, e as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, diz lá o livro dos médiuns, ou seja, todos esses sentimentos, tudo isso que a gente tem, carrega, né? E principalmente os nossos desvios, né? Que nós temos muitos ainda, né? Contribuem para estes processos. Pronto. Então, todos nós podemos ser obsediados. E quem é que pode obsediar? Como é que é? Não ouvi. Todos nós. Da mesma forma, porque são pessoas que estão ali em processos de sofrimento, cobrando supostas dívidas, querendo serem reparados, querendo que o outro haja como acha que é correto. Então, isso tem a ver com as relações humanas mesmo. São as nossas relações aí que promovem esse tipo, né, de processo mesmo. Somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades ao outrem. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Né? Será que a gente nunca se colocou nesse lugar também? Ouviu alguém fazendo isso? Quantas vezes queremos impor nossas vontades, julgamos o tempo inteiro. A gente até tenta dizer assim, não julgais. Né? Não pode julgar, mas a gente está o tempo inteiro julgando tudo, todos e todas as situações. Né? Ainda estamos nesse processo. Né? Pior, ainda condenamos, e pior é que a gente faz isso com a gente mesmo. Né? Às vezes a gente se julga, se condena e ainda aplica a pena, sem dó nem piedade, né? Da gente mesmo. Então, a gente começa a olhar para nós também, para que a gente seja um pouquinho mais caridoso, para não entrar aí em processos de auto-obsessão, que a gente vai falar ali na frente. Tá bom? Bom, então, aqui, para a gente fechar, Hermínia de Miranda traz que o obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Muitas vezes, gente, a gente vai arrastando, né, os nossos desafetos por encarnações e encarnações, porque não somos capazes de trabalhar o básico dentro de nós, que são as emoções. Então, a gente arrasta relações, né, arrasta corrente, né, por encarnações e encarnações. A gente faz isso em vida também. Né? Quantas vezes a gente está preso a pessoas e a situações e insiste em permanecer ali preso, em uma relação que já não tem mais o que oferecer de bom, de crescimento para ambos. Então, a gente faz isso muito aqui também. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, são esses aprendizados ainda que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem de nos trabalharmos, de nos melhorarmos, de, vamos dizer assim, nos tornarmos melhores mesmo, com melhores sentimentos, pensamentos, ações, né? A ação com o outro, ação no mundo, essas coisas que a gente está indo no processo, né, que dificultam muitas vezes que a gente quebre estes processos obsessivos, essas relações. A gente fica tão vinculado a isso. Né? Por quê? Porque tudo aquilo, de uma certa forma, está dentro de nós e ainda não está bem trabalhado, não está integrado. Não. Tá certo? A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Então, é uma relação que existe algo em comum. É uma relação, seja ela qual for, onde um e o outro se sintonizam pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos. Então, algo existe em nós. O obsessor vai buscar dentro de nós os sentimentos que são comuns a ele. Então, a gente ainda brinca aqui, vocês vão ver em desobsessão, né, que vai ter aula de desobsessão na próxima semana.
Às vezes a pessoa chega aqui e faz 10 fluido, mais 10 de obsessão presencial, não sei quantos, todos os tratamentos da casa, mas não muda um pinguinho a sua atitude. Então, sai daqui, estou livre, leve, virou a esquina, já conecta com todo mundo, a galerinha. Opa, lá vem. Não adiantou nada. Né? Então, porque não adianta. Como eu posso querer coisas novas, como eu quero situações diferentes, pessoas diferentes na minha vida, se eu continuo exatamente da mesma forma, agindo da mesma forma, buscando as mesmas coisas? Não tem como. Não tem. Então, assim, pode ter certeza, saiu dali da salinha de desobsessão, virou a esquina, conecta tudo de novo. Porque é um movimento interno, gente. É um movimento interno, pessoal, íntimo, de querer verdadeiramente mudar e ser melhor. Né? Então, fechando aqui, finalmente, quem são os obsessores, né? Não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade, isto é, não são permanentemente obsessores. Ninguém é permanentemente mal, nem aquele que parece muito mal, mas em algum momento na vida dele, nas relações dele, ele vai amar alguém, ele vai desejar algo. É isso que ele está dizendo aqui nesse momento. Não é dizendo que tem que ser, não, então a pessoa pode sair fazendo tudo o que quer? Óbvio que não. Mas entender que são pessoas que estão desequilibradas, doentes, mergulhadas numa ignorância, porque não entendeu o básico ainda da vida. Então, essas são pessoas que ele fala que não existe essa categoria assim distinta. Lembra quando a gente viu escala espírita? Que o próprio Kardec diz que não é uma escala absoluta, que existem nuances entre uma categoria e outra, porque isso somos nós. Em algum momento eu posso ser muito bom, em algum momento eu posso ser muito ruim. Posso ser, sim. Muitas vezes eu posso amar alguém e posso odiar alguém imensamente. Está em mim isso também. Né? Aí as pessoas dizem, mas eu não sou capaz de matar. É verdade? Será que, numa situação de risco, eu ou outro, eu não consigo matar? Será que uma mãe, quando vê um filho em perigo, ela não é capaz de ir igual um leão e matar instintivamente? Então, antes da gente dizer, eu não sou capaz de fazer isso, a gente precisa ser testado, né? Porque todos esses sentimentos existem aí dentro da gente. Então, o obsessor é gente como a gente, que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmo e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Seres humanos reais, com traços de personalidade variados, e são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer o mal às pessoas. E eu colocaria mais aí uma que eu ouvi, que é muito legal, que são os nossos professores. Porque, se nós prestarmos muito atenção que tipo de processo obsessivo nós desenvolvemos, às vezes, em nossas vidas, estão dizendo exatamente aquilo que você precisa trabalhar em você. Porque, se ele chega até você por sintonia, por vibração, é porque aquilo está dentro de você. E o que eu preciso trabalhar? Por que eu me conecto com esse tipo de relação? O que eu preciso mudar em mim para que isso não aconteça mais? Perceba que o processo obsessivo é algo que está no poder, na nossa mão, de mudar a qualquer momento. Quando a gente entender, o que a gente precisa mudar é o que está dentro de mim. O que eu preciso mudar para que eu não tenha mais esse tipo de conexão? O que eu faço, como eu me relaciono, o que eu sinto, o que eu vivo na minha vida, que propicie esse campo de relações. E aí eu vou trazer aqui alguns tipos, né?
de espíritos aí que estão, né, desequilibrados, ainda meio... Né? O caseiro, ó, aí eu achei engraçadinho, porque isso tem a ver... Percebam que isso tem a ver com as nossas personalidades, na realidade. Isso é personalidades do homem, o caseiro. Ele é um apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por lá. O espírito, acho que deve ser a alma penada, né, que fica ali. A casa é minha, não sei o que, está ali. Né? O caseiro. Solitário continua perdido e, por isso, continua morando no mesmo local. Raramente tenta fazer mal às pessoas, mas, muitas vezes, tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar no local. Né? Aí eu me lembrei de um filme muito antigo, Os Fantasmas Se Divertem, eu acho que é alguma coisa assim, que era um casal que ficava na casa, né, e que eles não eram ruins, não eram pessoas ruins, mas eles tinham um desejo, porque a casa era deles e queriam expulsar os novos donos da casa. Né? Então, é o caseiro aí. Ó. Por atração, atraído por afinidade, quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidade, as mesmas energias negativas, como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é a fonte de seus prazeres. Por exemplo, como é que a gente pode estar colocando aqui? Pessoas que têm vícios, né? Alcoolismo, uso de drogas. Né? Tem espíritos que desencarnam e muito ligados nessas energias. Como o seu corpo, a sua matéria não tem condições mais de absorver isso, ele faz isso através do quê? Da pessoa encarnada. Então, ele estabelece, então, por exemplo, eu estou... Ah, Tânia, quer dizer que eu não posso mais ir para um barzinho tomar uma cervejinha. Gente, não é o problema da cervejinha e do barzinho, mas a intenção que você está naquele momento. Eu estou lá para encher a cara, fazer tudo que não devo e tal, é uma coisa. Aí eu estou ali, vou sentar, tomar minha cervejinha, conversar com um amigo, é uma coisa. Tá a alegria, tá o amor, né? Tudo tem a ver com aqui, com o sentimento. Mas pode acontecer de Tânia estar lá no barzinho um dia, não está muito de boa, às vezes, né? Está com o seu campo mais baixo um pouco. Aí tem um amiguinho desse aí que gosta de uma bebidinha, chega lá e encosta lá em Tânia. Pá. Aí, pô, se diverte, Tânia, gente boa, né? Tem a mesma energia, a mesma vibe, vou tomar minha cervejinha aqui e tal. Tânia vai para casa. No outro dia está lá, ele gostou de Tânia, continua na companhia. Vamos beber um pouquinho mais? Aí vai, Tânia, beber. Então, Tânia, em vez de tomar uma cervejinha, toma uma cervejinha, 2, 3, 4, 5. E chegar ao ponto de um alcoolismo. Induzido, sim, influenciado por um processo obsessivo, onde esse espírito quer beber, ele quer essa energia da bebida. E quando ele diz que protege, né, diz assim, já viu que a pessoa alcoólatra, meu Deus, às vezes você não sabe como é que não morre, não é? Parece que está, como é que é? Tem pessoas que parece que já estão curtidas na bebida e que qualquer outro ser humano já teria morrido, atropelado, alguma coisa. Que minha mãe que dizia que era o Santo Onofre, né, que protegia. Né? Santo Onofre protege, né, as pessoas que estão, né, já meio altinhas aí na rua. E eles protegem, de fato. Né? Prolongam a vida consigo. Por quê? Porque é a mesma coisa. Imagine um copo, uma garrafinha com ele parecendo um canudinho, assim, ó, bebendo, né, absorvendo aquela energia. Então, para ele, isso é muito interessante. Isso acontece nos vícios aí também, né, de outros tipos de vício. Todos que você imaginar. Né, droga, sexo, tudo que envolva essa energia que tem, né, que eles não têm condições mais de obter por eles próprios. Né. Por amor, esse é ótimo. Obsessão por amor é ótimo. Né. Escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de quem ama desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, tipo ex-marido, ex-amante, ou um familiar muito próximo. E aí, em todas as categorias de parentesco, pai, mãe, filho, né? Ele normalmente não tem consciência de sua morte.
não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem ama. Imagine a pessoa no seu campo ali o tempo inteiro, trazendo aquela carga emocional, aquela saudade, muitas vezes sem a consciência de que desencarnou. Está ali não entendendo porque a pessoa não fala, né? Por que ele não consegue se relacionar. Um outro filme, eu adoro o filme, viu, gente? Aquele O Sexto Sentido, mostra muito isso, né? Ele permaneceu na casa, ao lado da esposa, e o sofrimento dessa esposa, o tempo inteiro que ele estava junto. Quando ele se aproximava, ela chegava a se sentir mal, né? Ele não teve momento nenhum ali intenção de prejudicar ela, mas estava ali o tempo inteiro, né? E ele só conseguiu entender isso depois de um tempo, e entender que o quanto ele estava prejudicando ela em estar ali, né? Outro filme também que mostra isso foi aquele do Robin Williams, agora me fugiu o nome. Tem um filme do Robin Williams lindíssimo. Hã? Não é Ghost, não. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida mostra muito isso. Enquanto ele estava ali sofrendo junto com ela, achando que se separasse dela, né, ia fazer mal, ele só entender que uma hora que ela foi para o túmulo dele, chorando, e que ele foi abraçar ela, começou a gritar desesperadamente, de tão mal que estava fazendo para o campo dela aquilo. E aí ele entendeu que era o momento dele partir, né? Então, escravo, traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Existem pessoas encarnadas que sabem como se aprisionar e fazer espíritos seus escravos, e, por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados. A gente vê isso, né, em algumas seitas e tudo, se utilizando desses espíritos, né, para utilizar para prejudicar mesmo. Eles usam os espíritos, se aproveitam desses espíritos, né? Não tem um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem o comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si só, porque eles estão tão perdidos que qualquer um que chegue e ofereça algo a eles de mínimo de proteção, um mínimo de acolhimento, eles acabam obedecendo cegamente, né? E a gente vê isso também aqui, né? Pessoas em situações tão desesperadoras, às vezes, que alguém que chega e oferece algo que supostamente é boa, a pessoa acaba, né, se entregando ali, confiando e vivendo. Diga. Trazendo esse conceito que você está individualizando, né, por amor, atração, escravo, casa, a gente pode refletir que possa existir algum tipo de obsessor que ele tenha a soma de algumas características dele. Você, um exemplo, quando tem um feminicídio, né? O feminicídio você pode avaliar a princípio que pode ser oriundo de uma obsessão por amor, escravo e atração. Eu posso ter essa reflexão que pode, que existam essas três características. Isso é um ponto. Você colocou aí que eles sempre pensam em não fazer o mal, né? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes eles querem fazer o mal mesmo. A pessoa que, por exemplo, tem alguns seus, vamos dizer assim, seus desafetos há muito tempo, que sabe lá o que aconteceu na vida, que muitas pessoas, às vezes, vão em busca de vingança. Vai chegar lá. Tem o vingador também. Tá. E só para antecipar, e tem algum que só trilhe o bem? Eu posso ter uma obsessão só pelo bem? Obsessão é prejudicial. Quando tem o conceito de obsessão, tem que sempre estar atrelado a prejudicar a pessoa de alguma forma, mesmo que ela não comece com a intenção de prejudicar. Certo? Então, o bem jamais vai prejudicar o outro. O bem jamais vai ultrapassar o seu limite. O bem não vai fazer isso. Entende? Vai ter que prejudicar a pessoa. É prejudicial a pessoa. A obsessão é prejudicial, sempre. Não faz bem. É sempre prejudicial. Obsessão. E eu posso ter por estágios, por exemplo, nessa encarnação ele inicia no processo. No próximo processo reencarnatório, ele vem ampliando essa... Pode. Isso são as relações humanas. Isso são as relações... Claro, depende do que você está trilhando na sua jornada.
as relações que você está como você está se relacionando, o que você está fazendo, como é que é a sua vida. Você pode cultivar afetos e desafetos, isso está nas relações humanas mesmo, viu? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu não entendi bem a relação do obsessor e escravo. Eu queria saber como é que o encarnado consegue obsidiar o espírito. Você já ouviu falar de feitiçaria? Encarnados invocando espíritos, utilizando eles, muitas vezes até para prejudiciar, por exemplo. Nesse sentido do ruído. Né? Não estou analisando a feitiçaria como um todo, se é tudo prejudicial, não é isso. Até porque eu não tenho esse conhecimento. Mas estilos de feitiçaria que tem que prejudicar o outro. Uma série de outras coisas aí que podem estar trazendo no contexto prejudicial, viu? Não estou analisando como um todo, não, certo? Mas, entendeu? Se escravizam as pessoas. Como a gente escraviza, como uso aqui também, né? Muitas vezes você vê grupos escravizados por facções, por tudo, para prejudicar, para fazer o mal também. A mesma coisa, certo? Só que o encarnado consegue. Também com o desencarnado. Ficou claro, então? Por amor, escravo. Autônomo. Muito apegado aos prazeres materiais, quando encarnados continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de droga ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias, tal qual o outro, né? A mesma coisa. Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. Não têm a intenção de praticar o mal, porém se tornam escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem a satisfação. Não é que ela quer prejudicar o outro, quer satisfazer a si. E, por quebra disso, acaba prejudicando muitas vezes, porque ele vai agir de acordo com o seu interesse. Enviado, esse é interessante. Acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. São espertos, sutis, inteligentes, e, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns possuem habilidade que, às vezes, são até superiores do que as suas vítimas encarnadas. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e, assim, implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. Nada muito diferente do que nós temos por aqui também. Né? E é interessante que, em algumas reuniões mediúnicas, né, eu já participei de algumas assim, quando vem uma verdadeira legião de pessoas, grupos mesmo, exatamente com essa intenção, dizendo que vão atrapalhar, dizendo que isso não vai dar certo, para prejudicar. Principalmente, por exemplo, nós não tivemos a Semana Espírita aqui? Então, todo esse movimento, o que é a busca da Semana Espírita? É levar conhecimento, é levar um pouco mais de ampliação de consciência, com outros conteúdos, reunir, né? Divulgar. Tem muitos espíritos que não têm interesse que isso aconteça, né? Tanto até que a gente realiza aqui uma mediúnica antes, né, da reunião. E o vingador, né, que é um caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Então, eles já trazem essas pendengas aí, de muito e muito tempo. Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu na mão de seus obsediados. É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Esse aí é aquela obsessão pesada que o cara quer matar, ele mata você. Se ele puder fazer tudo, lhe colocar em situações, ele vai fazer. Porque existe uma relação de ódio muito profunda, muito grande. É vivo isso para ele. Gerações e gerações, né? Então, é o vingador. Esses nomes são dados muito baseados no que nós somos, de fato, né? Com as nossas personalidades, né? Bom, então, a gente está trazendo, eu trouxe essa imagem assim, porque eu acho que ela fala bem, né? Que esses dois lados que nós temos, né? O anjinho e o diabinho aí. Né? Isso está aí em nós, né? E o tempo todo essa é a nossa briga interna, pessoal, de ter esse equilíbrio. Não é? Então, essa sintonia mental, ela se dá
partir desses pensamentos mesmos, né, do que eu estou emanando, porque pensamento tem força, pensamento emana ondas. Ele tem, sim, uma frequência, e essa frequência ela sintoniza com frequências similares, né? E aí, nessa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, é bem interessante. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Existe algum lugar onde eu posso pensar tudo, fazer tudo, por mais absurdo que seja, e ninguém vê? Existe esse lugar onde eu vou poder fazer todas as minhas atrocidades, minhas maldades, pensar o que eu quiser, e eu não vou ter ninguém para poder perceber? Não? Não, algo que é seu, o pensamento. Não estou nem falando. Existe um lugar no homem, aqui, eu estou aqui encarnada. Aonde? No nosso pensamento. Os nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos, que são aqui, ó. No pensamento goza o homem. Ilimitada a liberdade, pois não há como lhe pôr entraves, não tem como segurar o pensamento. O pensamento ele vai acontecer, é coercitivo, ele vai acontecer o tempo inteiro. A gente está pensando o tempo inteiro. E aqui eu penso o que eu quiser. E aqui encarnado, melhor ainda, né? Que eu estou pensando, ninguém nem tem condições de imaginar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou, né? Mas o fato é que esse pensamento emana uma energia, emana uma onda, emana uma vibração. Ele existe de fato, né? Então, a grande pergunta é: qual o padrão de seus pensamentos? Já pararam para pensar? Qual é o seu padrão de pensamento? Alguém já fez essa análise? Como é o meu padrão de pensamento? Eu sou aquela pessoa que eu já acordo de manhã achando que, com aquela nuvem negra, né? Com raios, né? Tinha um personagemzinho que chamava Uruca, eu acho que era na minha época, aí que eu era criança, que ele já saiu, né? Ele só saía arrastando assim, com raios, e a vida dele, tudo dava errado, aquela pessoa que só reclamava. Tinha aquele outro personagem, o Oli, né? Ó vida, ó dor, ó céus, né? Tudo era, né? Ou eu sou uma pessoa que levanto todo dia disposta a viver, dizendo, ó, tá difícil, mas eu vou, né? Tá difícil, mas eu tenho força. Eu sou uma pessoa que vejo defeito em todo mundo. Sou uma pessoa que consigo enxergar as virtudes. Como é que é esse meu padrão de pensamento, gente? Quando eu acordo, já pararam para pensar? Fazer esse exercício de manhã é bom, viu? Que de manhã a gente está com a cabeça mais fresquinha. Então, qual é o pensamento, né? Porque o pensamento, ele tem uma vibração, ele emite ondas. Se ele tem ondas, ele tem uma frequência, essa frequência sintoniza. Imagine que a vibração é o conteúdo, é o seu conteúdo, é o que você é. As ondas é o meio de transporte. O meio de transporte que está levando, né, esse seu conteúdo, né? E isso tem uma frequência que vai te sintonizar com pessoas que têm o mesmo conteúdo, né? É igual à rádio, né? Que a gente fala do rádio. Para você, eu gosto de ouvir música clássica, eu vou buscar, né, me sintonizar numa rádio que tem uma frequência, né? Vou buscar essa frequência, me sintonizar para ouvir a música clássica. Se eu gosto de samba, é a mesma coisa, eu vou buscar essas frequências, né? Então, aí, ó, se eu tenho um padrão de onda longo, médio ou curta, né? Imagine que eu tenho aqui, ele deu até um exemplo, né? Botou o próprio do espírito ali maldoso, né? Vamos colocar ali que é um espírito obsessor ali do lado. Aí eu tenho o médium, um de nós, né? Nesse processo aí, está numa sintonia baixa, você vai sintonizar. Aí, às vezes, eu tenho um amiguinho ali do lado querendo ajudar, olha, está com uma frequência mais alta, eu não consigo perceber, eu não consigo me sintonizar com ele, porque eu estou com um padrão baixo de onda vibracional. Ao contrário, se eu tiver com essa vibração, né, mais alta, eu não consigo me sintonizar com sentimentos e pensamentos com um padrão mais baixo.
Então, não existe sintonia, né? E aí a gente fica pensando, né, qual é o padrão dos nossos pensamentos e qual agora é a sintonia que eu vibro. Então, se eu parar para fazer uma análise e fui em busca de quem eu sou, eu vou entender como é esse meu padrão. Como eu me relaciono, com que tipo de pessoa eu me relaciono, por exemplo, é uma dica. São pessoas positivas, são pessoas que estão para baixo, né? E qualquer outro tipo de forma de pensar. Quais os lugares que eu frequento? Qual é o tipo de música que eu gosto? Quais os filmes que batem aqui em mim? Outra coisa que eu achei muito interessante, meus emotions. Isso foi uma aluna, né, que falou. Essa galera nova é demais. Você já viu seus emotions? O que tem? Qual é a maioria das suas carinhas? Olha aí para você ver. Isso tem muito a ver com aquilo que você é, né? Os emotions. Né? Então, eu estou vibrando aonde? Em sentimentos como amor, alegria, paz. Ou eu estou na culpa, na raiva, no medo. Né? Porque isso estabelece a minha vibração. Isso vai me levar de encontro a pessoas que estejam de acordo com isso, a lugares que estejam de acordo com isso, e com situações que estejam de acordo com isso. Né? As emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, é muito bom a gente começar a pensar um pouquinho, né, nesses pensamentos, nesses sentimentos, nesses padrões. E, de alguma forma, se algo não está bem, não está de acordo, se as sintonias que você sente que estabelece não são legais, que tal começar a olhar o que já pode trabalhar, né, nessa área mesmo, começar a mudar isso, né? Conexão obsessor-obsediado. Aí, olha lá, estou passeando ali, o espírito encarnado, o outro lá atrás, né? O desencarnado. Se dá através da conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias ou tendências. Lembra que eu falei? O obsessor não coloca nada lá dentro de você. Ele só potencializa aquilo que já existe. Só isso. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. Então, a gente vai se atrair, a gente vai se conectar. Quando diz assim, ó, o espírito entrou no meu campo, ele entrou justamente porque houve uma condição, né, no campo, uma condição vibracional para que essa conexão ocorresse. Ok? Está tranquilo aí? Até agora? Se quiserem fazer alguma pergunta, viu? Fiquem à vontade. Vamos ver algumas obsessões, tipos de processos obsessivos, né? São várias expressões de um mesmo problema, ou seja, desequilíbrio, né, emocional, tristezas, raivas, seja quais forem as situações. Que tipos de processos podem ocorrer? Olha lá. Número 1, de desencarnado para encarnado é o que a gente mais conhece, né? Essa conexão entre dois planos. Mas ele pode acontecer também do encarnado para o desencarnado, viu, gente? Um encarnado pode obsediar, sim, um desencarnado. A gente vai depois ver um por um aí. 3, encarnado para encarnado. Isso ocorre, viu, gente? O processo obsessivo ocorre entre nós aqui também. E também acontece de desencarnado para desencarnado, lá no plano espiritual, lá, desencarnado, continuam levando as mesmas pendengas, né? Pode também ser uma auto-obsessão. Sabia que a gente pode se obsediar? Nós mesmos. A gente achar que é uma pessoa que está fazendo isso e quem está fazendo somos nós mesmos. Aí, a auto-obsessão. E obsessão recíproca, que pode ocorrer entre os encarnados e pode ocorrer entre os desencarnados. Porque você pode ter duas pessoas que estão ambas no processo de obsediar uma ou outra. E não um obsediado e um obsessor. Certo?
Então, vamos dar uma olhadinha aí. Desencarnado para encarnado, que é o que a gente fala que é o mais comum aí. Olha as características. Se caracteriza com o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico, né? Em muitas situações não é percebido ou pressentido pela vítima. Manipula o campo de energia de várias maneiras, o desencarnado, no caso, né? Podem gerar doenças que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento, e a gente vê muito isso, né? A pessoa está doente, vai para todo especialista, faz todo tipo de exame e não consegue encontrar o que tem. Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúmes e ganância são um dos sentimentos que levam a isso. E aí a gente volta ali que nem sempre eles têm consciência de que está sendo negativo, porque muitas vezes eles estão próximos, estão juntos, porque querem ficar, porque amam aquela pessoa, gostam, ou porque acham que tem que proteger, né? Então, nem sempre é no sentido de prejudicar. Encarnado para desencarnado. Ó, a característica. Está ligado a expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado, que se fixam mentalmente naqueles que desencarnam. Pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio, desencadeando a inconformação e o desespero. Briga de herdeiros por herança, que geram pensamentos de ódio e rancor, muitas vezes promovem o desequilíbrio do desencarnado, quando vê a família, né, em pé de guerra por conta de herança. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter prisioneiros os desencarnados. Aí teve uma aluna que perguntou assim, quer dizer que eu não posso nem chorar? Mas e se eu ficar chorando com saudade? Eu falei, não, chorando e saudade é impossível. Você vai viver o luto, não tem? A gente sente falta da pessoa, vez que outra vai lembrar. A questão aí é que é um processo contínuo, né, que não dá paz para o outro. Essa é a questão. Eu até conto aqui, porque é muito interessante, que eu conheci uma pessoa, que eu tenho um comércio ligado aí à parte de arquitetura e decoração, né? E eu estava com uma cliente, um projeto, ela levou um projeto para ver um produto lá, onde eu trabalho. E ela abriu o projeto, começou a conversar comigo, começou a falar do que era viúva, que tinha um marido, que era muito companheiro, ele era ligado à área da construção civil, né? E ela falando daquele marido e tudo. E aí eu percebi que ela queria mais falar do marido do que falar do projeto. Aí eu fechei o projeto e disse, deixa eu ouvir, né? Ela está precisando falar. E ela começou a conversar comigo, contou a história dela toda, um negócio assim que eu fiquei comovida, gente. Comovida. Aí eu tive a curiosidade de perguntar quanto tempo ela era viúva. Tinha 7 anos. E ela vivia aqueles momentos como se fosse no dia do desencarne do marido dela. E ela trazia um contexto, minha vida, ai de mim, eu me perdi, eu não sou ninguém agora, quanta saudade, quanta falta. Aquela coisa assim. Imagine isso durante 7 anos. Se esse marido não era, se ele fosse totalmente desapegado, ele caiu fora, né? Não ficou ali, né? Com certeza, né? Mas e se fosse alguém que ama muito? Imagine como é difícil você ver alguém. Porque a gente pensa o seguinte, eu vou sofrer quando alguém desencarna. É muito difícil para mim, eu vou sentir falta dessa pessoa. Mas já pararam para pensar que quem desencarna sente falta de tantos outros que ficaram? São várias pessoas que ela vai sentir falta, né? Então, tem muita essa conotação aí exacerbada, aquela coisa evocando o tempo inteiro aquela pessoa, como desse a responsabilidade dela de ter desencarnado, que ela não pode ser mais feliz. Mas não tem nada a ver de você chorar ou ficar triste, não é isso. Encarnado para encarnado. Os ciúmes é um dos fatores principais desse tipo de obsessão, e a gente vê muito relações de casais assim, né? A questão de convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos, e aí está dizendo de outras encarnações. Muitas vezes são pessoas que, em algum momento, tiveram suas relações muito difíceis, eram desafetos, e juntos agora não estão dando conta, né?
Então, prejudicados no passado, acabam criando antipatias, aversões a um outro. Podem gerar rixas de família, por exemplo. As pessoas têm a capacidade de dominar mentalmente sua vítima, né? E a gente vê, às vezes, nessas relações bem doentes mesmo, né? Que você, às vezes, não entende porque o outro está ainda, né, vinculado diante de tantas aberrações, mas o poder de controle é tão grande que a pessoa fica ali fixa, né? Achando que é merecedora, ou que ali é melhor lugar, ou não tem outra opção. A inveja, a mágoa, a raiva, a ódio, o rancor, vingança e o desejo do mal influenciam nesses tipos de desobsessão. Amor possessivo, amizade, em que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito, né? Então, não é só também nas relações né, conjugais, né? Nós temos também nas relações de amizades e tantas outras. Desencarnado para desencarnado. Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. Você imagine que existem muitos espíritos que, ao desencarnarem, em momentos de desequilíbrio muito, muito, muito grande, né, às vezes encontram esses espíritos, pessoas que vão se aproveitar desse desequilíbrio, desse medo, dessa solidão, né, e oferecerem supostas vantagens, né, e acabam se tornando aí os escravos deles, né. Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedecem à sintonia da lei da atração. Então, a pessoa está indo, né? Nestes lugares, há espíritos que chamam tarefas de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. Eles formam verdadeiros tribunais, né? Tem tribunais onde eles estão julgando essas pessoas, né? Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações de idêntico padrão vibratório, né? Então, são essas obsessões que ocorrem aí no plano dos desencarnados. E a autoobsessão? Neste caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma, e as causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, ou seja, os nossos conteúdos, os conteúdos da nossa alma. Vamos lá. Dramas pessoais dessa e de outras vidas, traumas, remorsos, culpas, situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Então, processos de culpa, né, são terríveis para promover um processo de auto-obsessão. Eu passo sabe a tal sabotagem, autossabotagem que a gente falava, exatamente isso. Então, auto-obsessão. E a obsessão recíproca, né, que é aquela que um espírito obsedia o outro, né, em comum, né? E pode ocorrer entre encarnados e desencarnados. A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo. A relação se transforma em simbiose, ou seja, um não pode viver sem o outro. Amor desequilibrado, os interesses materiais, paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos, e qualquer acontecimento se fecha no egoísmo a dois. Então, é aquele... Né? Então, esse é o tipo de... Pronto. Graus de obsessão. Então, existem várias, vamos dizer assim, nuances das obsessões. Quais são esses graus? Tá? A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades da pessoa. Então, pode ser algo muito sutil ou algo de ser tão visível que fisicamente você consiga perceber isso, quando a pessoa não tem controle sobre o seu corpo, por exemplo, sobre o que fala, né? Então, ela pode ser simples, pode ser fascinação ou subjugação. Certo? Vamos ver o que é uma obsessão simples. É uma influência sem o domínio da personalidade. Sabe aquela coisa sutil, aquela ideiazinha que surge, é aquela ideia, como você falou, né? A opinião sobre uma pessoa, um sentimento que aflora de uma forma repentina, que você não sabe de onde vem. Tipo assim, eu estava super bem, acordei, estava de boa mesmo, não tinha nada me perturbando, e, de repente, vem uma tristeza profunda, vem um medo profundo. São
é algo muito sutil. É uma interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado. Nem sempre essa obsessão ela ocorre porque o espírito quis se conectar com você. Muitas vezes ela pode ocorrer aqui, no nosso... Porque a gente está aqui, né? Todo mundo juntinho, encarnado e desencarnado. Então, pode acontecer essa influência, já acontecer essa conexão, sem ter uma intenção, né, inicial. E não altera a personalidade da pessoa. A pessoa continua sendo o que é, uma influência leve mesmo, sutil. Então, essa é a obsessão simples. Fascinação. Allan Kardec diz que o livro dos Espíritos, que a fascinação é pior tipo de obsessão. Porque existe a subjugação, onde a pessoa perde o controle completo, né, das suas faculdades morais e físicas, né, pode chegar a esse ponto. E tem a fascinação. Então, ele fala que a fascinação, o espírito obsessor, busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, o que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que pratica. A pessoa fascinada, ela age, e para ela está tudo isso. Sabe o sem noção? Que acha que... Não, sem noção, sabe? Eu sou o melhor, eu sou o bom, eu faço tudo melhor que qualquer pessoa. E o que acontece? No processo obsessivo de fascinação, os espíritos exaltam exatamente isso. Diferente, por exemplo, de uma subjugação, que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre, que faz agir de seu mau grado. O subjugado ele fica completamente à mercê do espírito, né? Ela pode acontecer de forma... Esse julgo pode ser moral, né? E pode ser corporal. Agora, uma pergunta. Qual será mais fácil de tratar? Qual será o mais difícil de tratar? Uma obsessão por subjugação, onde a pessoa não tem controle nem do corpo, ou fascinação? Qual delas vocês acham que é a pior? Subjugação? Quem é que é a subjugação aí? Levanta a mão. E a fascinação? Por quê? Isso era quando eu estudava, que era bom, né? A gente falava, dava uma resposta sim ou não, e o professor perguntava, por que? Justifique. Por que será que é mais difícil? A maioria diz que a fascinação é mais difícil do que a subjugação. Por que será? Hã? Pela cegueira? Olha o microfone. Tem jeito, Ritinha. Pega. Você não fala alto, não. Não é o suficiente. Na fascinação, eu acho que o espírito obsessor, ele pega justamente no seu defeito, ele pega justamente na sua fragilidade moral. E você também está participando daquilo ali. É uma relação, uma dança que se dança a dois. Você está permitindo que aquilo aconteça com você. Na subjugação, eu acho que é muito mais fácil, o espírito está mais afastado, eu acho que é muito mais fácil uma intervenção para afastar aquele espírito obsessor do que na fascinação. É. Alguém discorda aí? Fica o quê? Então, você acha que é mais difícil? Pode falar. A manipulação mental ela é mais sutil e a pessoa se torna refém. Né? No que você está falando da fascinação? Isso. Eu acho que ela é pior nesse sentido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil tratar? Um viciado em droga ou uma pessoa que tem uma doença grave? Quem é mais fácil? Qual o paciente mais fácil de tratar? Hã? A pessoa que está doente, que está... Por quê? Ah, você chegou no ponto. Ele deseja a cura. Ele não quer estar doente. Ele quer se curar. O viciado tem prazer no vício. O fascinado tem prazer por aquele processo.
né? A vaidade, aquela coisa, ele gosta daquela situação, ele não quer sair daquela situação. É diferente do subjugado. Ele não quer ficar assim, ele não quer ser constrangido dessa forma, fisicamente, moralmente, ele quer se livrar. Então, é mais fácil essa pessoa buscar ajuda, querer se livrar deste processo, do que estar fascinado. É o mesmo. Por isso é que ele fala, né? Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsidiam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas, por hipnose mesmo, sugestão, né? Por sugestão. A hipnose vem, né, num processo de sugestão. E aqui alguns fatores que predispõem aí as ocorrências das obsessões, né? As nossas próprias imperfeições morais, desequilíbrios emocionais, né, de fatores psíquicos, álcools entorpecentes em geral, e os ambientes também, né? A gente não imagina o quanto os ambientes influenciam, né, no nosso padrão vibracional. E os nossos complexos, né? Essa nossa mente aí com essa caixinha, né, de tantas coisas. E aqui, apenas, né, essas imperfeições morais são as nossas brechas psíquicas, né? Porque se a conexão se dá mente a mente, né, e o espírito vai buscar dentro de nós nossos sentimentos, nossas emoções, né, os complexos ali é uma caixinha, né, recheada de vibrações que possibilitam a conexão desses sentimentos, né? E olha aí várias questões aí que é a nossa própria invigilância, né? Vários fatores aí, o medo, a avareza, ociosidade, orgulho, ciúmes, revolta, ideias negativas, depressões, tristezas, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, droga e tantas outras coisas aí que fazem parte da gente ainda e que a gente está aí justamente nesse processo de se melhorar, de nos tornarmos, de fato, humanos melhores, né? Seres humanos melhores. Então, isso abre a porta. E onde começa a obsessão? Justamente dos nossos complexos psicológicos, né? Que são esses núcleos carregados de emoção, né? Que emite uma vibração, tá? Tem uma frequência, né? Os sentimentos têm isso. Tem até uma escala de Hawkins, né? Acho que é a escala que mostra justamente a frequência em Hz de cada sentimento, do amor, da vergonha, do medo, da culpa, da iluminação. Né? É bem interessante a frequência que cada um emite. Então, complexos, que são esses complexos? Eles vêm de comportamentos vividos ao longo das nossas experiências, né? Dessa vida, de outras vidas, que vão se juntando lá na nossa mente, no nosso inconsciente, porque eles têm a mesma tonalidade afetiva. Então, a mesma vibração. Então, eles vão ficando ali, todas essas experiências na vibração do amor, na vibração da culpa, da inveja, da conquista, né? De todos os nossos sentimentos, né? Ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. E é aí que, né, os espíritos caminham por aí, né, e vão se conectando através disso. Então, os complexos são as portas de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentarem em nossa mente. Então, por isso a importância da qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, porque isso é que vai determinar com quem eu me conecto, com quem eu ando, com quem eu estou, quem está do meu lado, né? Seja aqui no plano encarnado, seja no desencarnado. Então, quem eu estou atraindo? Atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Oi. Me lembrei aqui de uma coisa interessante. Você falando desses complexos, né? Uhum. O quanto é importante o autoconhecimento, porque
ultimamente as pessoas conhecem muito uma palavra chamada gatilho, né? Sim. Quais são os gatilhos que me fazem desequilibrar? O que é que me faz descer do salto? O que é que me faz ter um ataque de cólera? O que é que me faz ter um ataque de ciúme, de inveja? Por que aquela pessoa X desencadeia em mim um determinado sentimento negativo? Quando a gente se autoconhece, que a gente vai ficando mais sensível a perceber o que é que nos causa os gatilhos e que faz a gente descer literalmente do salto, descer do padrão vibracional e atrair essas coisas, a gente começa a ter mecanismos também para evitar um controle maior, Exatamente. uma vigilância maior, né? O orar e vigiar, né? É. Uma vigilância maior em cima disso. Uma pessoa, por exemplo, tem transtorno por contradição. É o que mais está acontecendo hoje em dia. Ninguém mais pode ser contraditado. Aí, na hora que alguém vai e tem uma opinião diferente da sua, e você tem um ataque de cólera. Né? Você vai abrir as portas para quem, né? É, verdade. Bem isso. E sua frequência energética diz o que sua vida é hoje, né? Então, estamos onde estamos, com quem estamos, vivendo o que estamos vivendo, exatamente em função de tudo isso que nós somos, né? Não atraímos nada a nós que não pertença a nós, né? Tem a ver com a nossa experiência. Aí tem esse, que eu gostei muito, né, dessa frase. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem da nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. A gente nunca pensa nisso. Então, é mais fácil delegar as nossas dificuldades a um obsessor, né? Terceirizar a responsabilidade sobre as nossas situações, né? Muito mais cômodo, muito mais fácil, sem saber que, de fato, quem conduz a nossa vida somos nós, né? Eu, Tânia, escolhi casar com o Roberto, ser mãe, escolhi minha profissão, escolhi estar aqui, né? Tive muitas escolhas assertivas, muitas outras não assertivas, mas todas elas fazendo parte da minha trajetória, que é o meu processo de autoconhecimento, né? De descobrimento de quem sou eu mesmo, né? Diga, Raimundo. Parabéns, a frase muito boa, me fez refletir. A questão de como conduzimos. Um exemplo, hoje existem clínicas, né, principalmente na Europa, sim, que quando as pessoas estão pacientes terminais e vão e cometem um suicídio, na realidade. Sim. Se leva ao suicídio. Normalmente, o suicídio a gente tem como referência que seja um processo obsessivo. Nesse processo, nesse caminhar, que você é um paciente terminal e que você quer levar a sua vida a fim, e aí você vai para uma clínica específica para isso. Como é que se dá esse processo? Mas esse processo do ponto de vista do quê? Obsessivo, você está falando? Eu não estou conseguindo entender eu não estou conseguindo entender a questão, né? Porque você quer saber como é que fica para o espírito esse suicídio num lugar onde ele pode... eutanásia, né? Isso, perfeito. No caso, como você colocou, como conduzimos a nossa vida, em função da frase que você colocou. Sim. Aí eu faço a seguinte reflexão. Existem situações que eu já estou... Minha vida está a cabo, sim, e eu quero levar ao suicídio, né? Essas clínicas que existem. É um suicídio, não deixa de ser um suicídio. Sim. E, normalmente, o suicídio tem o conceito de ser por um processo obsessivo. No caso que eu me levo para uma clínica, e o meu processo é concluído numa clínica, como é que é visto esse processo? O processo é a mesma coisa. Se foi de uma clínica, se foi se jogando de uma ponte, ou seja, qual for, acho que não é questão do local, né? O que isso implica, né? A gente está aqui numa casa espírita, no espiritismo, e o espiritismo valoriza a vida do espírito, né? E essa vida está aqui para a gente viver. Então, para o espírita, né, o suicídio é uma perda de oportunidade para a sua encarnação, independente do sofrimento que o espírito está passando.
certo? Então, não é algo que o Espiritismo compactue, sendo autorizado ou não, sendo num lugar. Agora, tudo é uma escolha do espírito, inclusive de tirar a sua vida, certo? Então, não tenho como... porque foi um processo obsessivo, necessariamente, não sei se todo suicídio é um processo obsessivo. O suicídio, normalmente, é uma fuga da... Né? A pessoa não quer tirar a vida, ela quer acabar com o problema. O suicida quer acabar com o problema dele. Está tão desesperado que ele quer acabar com o problema. Tanto que tem muito suicida, às vezes. Teve até um caso aqui ali em Lauro de Freitas, que uma moça se jogou na ponte do rio Joanes, ali, para cometer suicídio. Quando ela viu, quando ela começou a se afogar, ela entrou em pânico, em desespero, e começou a pedir socorro, porque, na realidade, ela não queria tirar a vida dela. Ela queria acabar com o sofrimento dela. Ela não conseguiu, ela morreu mesmo. Né? Mas eu não sei se eu posso julgar que todo o suicídio é um processo obsessivo. Né? Tudo é escolha do espírito. Se suicidou, tudo vai ter. Não é culpa, não vai ter pecado, castigo, nem nada, mas vai ter que assumir a responsabilidade por aquela escolha dele, de interromper a vida dele aqui, porque não aguentou. Né? Então, não tenho muito... Oi. Alô? Okay. Oi, tá dando. Boa noite a todos. Boa noite. É porque está um pouco baixo ainda, né? Eu vejo a questão do processo do suicida mais como um processo de egoísmo. Até mesmo porque ele está ali preocupado com os problemas dele. Mas, em contrapartida, as pessoas que ele deixa ao cometer um ato desse, e sofrimento é muito grande, né? As pessoas que o amam, ele não se incomoda com esse momento aonde ele comete esse ato. É uma forma de pensar, né? Mas, assim, eu fico imaginando a que desespero, a que ponto chegou um ser humano a querer tirar a própria vida. Imagino o que tem por detrás disso. Não sei se seria somente egoísmo, né? Acho que tem coisas que envolvem muito mais. Alguma coisa? Diga, peraí. Tem depois aqui. Beto? Oi. Boa noite. Oi. Eu só queria entender, mais ou menos, que a gente pode-se dizer que as doenças mentais, como a depressão, o transtorno de bipolaridade, podem ser conduzidas pelos espíritos obsessores? Você pode ter, né, muitas das doenças mentais têm fatores obsessivos associados, mas existem doenças que são do ponto biológico apenas, tá? Mas pode ter associação de obsessão, algumas. Tem um livro de Adenauer chamado Mediunidade, Psicologia e Mediunidade, eu acho. Não, Psicopatologias e Mediunidade, tem aqui, que é muito interessante, que ele vai pontuando cada tipo de problema e o que está relacionado com o processo obsessivo ou não. E também tem uma palestra dele, um seminário, que ele fala muito detalhadamente sobre isso. Bem bacana. Pronto, diga. Ela até anotou ali, viu? Porque é difícil para quem está começando aí. Não. Tem as terminologias. Eu estou aqui pensando, né? Porque realmente é uma coisa muito, eu digo assim, justa. Porque o espírito, não é? O desencarnado, ele está sabendo o que ele está fazendo, né? Ele tem, não é? A intenção. Mas o encarnado, ele não, ou seja, ele não tem, não está consciente de que está sofrendo exatamente isso. Você acha que é injusto mesmo? Será? A gente pode ter sintonia, mas eu acho que você eu acho que a pessoa que está sendo obsidiada, ela não tem assim, a compreensão de que isso está acontecendo, por que está acontecendo. Então, eu acho que essa coisa se desenvolve numa maneira de que não é justo para quem está sendo obsediado, porque ele não tem a plena consciência do que está acontecendo. Aí minha pergunta essa questão da obsessão, ele estaria no plano encarnatório? Se a obsessão chega, acontece essa obsessão, não vai também interferir no seu plano encarnatório? E como fica o livre-arbítrio?
Porque se toma. Peraí, por isso que vamos nos organizar aí. Primeiro, você falou como se... Fale a primeira aí, primeira. Eu falei assim, de que me parece uma coisa injusta. Não, pare isso aí não, as perguntas que você fez aí. Você fez o comentário... Você tem um plano encarnatório. Tá, gente, peraí. Ninguém, eu acho que planeja, ninguém faz seu projeto de vida colocando pessoas obsessoras em volta. Eu acho que não. Essas coisas acontecem pelo livre-arbítrio, inclusive de escolha sua aqui. Então, não somos tão inocentes assim, porque a nossa conduta aqui determina as pessoas que vão se conectar comigo, as situações em que eu vou me conectar, e não é só do desencarnado, não. Pense isso no encarnado também. Para não só colocar isso para o plano, como esse processo obsessivo não acontece só lá, acontece aqui. E tem uma participação que é nossa. Certo? Posso continuar a pergunta? E os amigos espirituais? O que tem? Sim. Você falou assim que tem tratamentos e tal. Uhum. Está percebendo que essa pessoa está sendo obsediada, que existe uma conexão, que isso vai ser prejudicial para um e para outro. E esse amigo espiritual, ele não tem algum tipo de interferência? Ação, alguma Vem coisa? cá, vamos transportar isso para o plano material. Né? Já que esses processos acontecem aqui. Quantas vezes a gente está vivendo situações em que os amigos estão falando e a gente não dá absolutamente ouvido nenhum? É uma escolha sua. Porque eles não vão interferir, eles não vão viver a sua vida. Eles podem, de alguma forma, estar emanando algo ali para você, em contato com você. Eu vou ter que... Aí vocês segurem aí por causa do horário, tá? Então, essa é uma escolha sua. Né? Está aqui. Então, traga sempre isso também para a realidade aqui, porque esse processo acontece aqui. E quantas vezes a gente tem pessoas maravilhosas que estão ali tentando ajudar, apoiando, que chegam com uma palavra, que tentam dar um tal conselho, sei lá, algo para abrir seus olhos, e mesmo assim a gente prefere ficar na cegueira e seguir da mesma forma. Livre-arbítrio, escolha, sempre escolha, certo? E aí, a última. Você pode vir comigo daqui depois no finalzinho? Quem quiser depois pode vir aqui, porque eu preciso, tá bom? Por causa do horário. Tá certo? Oi? Tá. Deixa eu finalizar aqui, ó, com esse poema que eu achei muito bonito, de Adenauer. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, aos franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproxima de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume do amor. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Certo? Então, vamos nos perfumar, né? Saindo daqui hoje, uma percepção de que tudo isso acontece, mas que também está tudo certo, gente, que a gente está aqui na caminhada, que a gente não seja tão cruel, né? Conosco, com o outro, que a gente não se martirize, que a gente se aproprie da nossa encarnação, né? Assuma as responsabilidades, porque boa parte do que acontece com a vida da gente não são os outros que promovem. Somos nós que trilhamos a nossa jornada. Então, não terceirizar tanto, né, a responsabilidade daquilo que acontece de ruim ou de bom, porque também a gente conquista boas coisas, né?